Quanto maior o seu universo, maiores as suas possibilidades. Miga, você não sabe! Pera, tá na hora. Hora do quê, gente? Do Chá das Quatro Podcast! Segunda temporada. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Chá das Quatro Podcast. Estamos aqui eu, Vicky, Beatriz Silveira. Oiê! Manu Pereira, Epifanias Noturnas. E Letícia Calvosa. Hello, pessoal! Tudo? E a nossa convidada de hoje, gente, assim, não tenho nem o que dizer, sabe? É porque ela é realmente uma pessoa muito incrível. E ela é Ana Paula Dias. Ela veio falar com a gente sobre Meisner, que é um método que ela ensina, ela vai explicar para vocês o que é. E também sobre autenticidade, entre outras coisas. Então, Ana Paula, você, dona dessa voz maravilhosa, apresente-se. Olá, mulheres lindas! E todo mundo que está ouvindo, pessoas lindas, incríveis. Tem que me apresentar já, então vamos lá. Eu sou Ana Paula Dias, uma curiosa pela vida e pelas pessoas. Sou atriz, diretora, professora de Meisner e acho que uma artista. E é empreendedora, né? E empreendedora. Tentamos de tudo nessa vida. Né? Você já foi locutora também? Já fiz curso de locução, já fiz curso de dublagem, porque eu acho... Porque tem a ver com, acredito que a gente vai falar um pouco agora também, sobre a gente explorar todas as possibilidades que a vida traz, sabe? Sim. Então, eu gosto de experimentar tudo, assim. Outro dia eu estava assistindo uma série sobre pessoas que fazem vidros e eu já estava querendo fazer curso de vidro. Pessoas que fazem, Ana Paula, você é perfeita! Maravilhosa! E, aliás, foi assim que eu comecei, que eu entendi que eu queria ser atriz. Porque eu assistia todos os filmes e aí eu falava, nossa, a menina andava a cavalo. Eu falava, eu quero andar a cavalo. Aí a menina patinava. Eu falava, nossa, eu quero aprender patinação. Aí um dia, eu era criança ainda, eu olhei e falei, tô achando que o que eu quero mesmo é fazer essas coisas que elas estão fazendo. Tipo, ser atriz, sabe? Mas eu demorei muito pra assumir isso. É bom que você não precisa escolher, né? Pois é, mas por muito tempo eu achei que precisasse. Mas sabe Também que acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai. Tem uma questão que a Ana, ela é uma gata libriana. E aí, Pois é. tem esse posicionamento forte aí no mapa, é difícil escolher as coisas. Eu vou deixar bem claro. Eu sou Libra, com ascendente Sagitário, com Lua em Touro e minha Vênus é em Leão. Essa Vênus! Que é isso, gente? Olha só, dizem que muitas dessas coisas, que é essa vontade de descoberta, de vasculhar, tem lá no meu mapa também. Por isso que olha lá, o povo que gosta aí dos... Os astros explicam. Tem lá umas casas de mistério, de desvendar o mistério da vida. Tá lá no meu mapa, por isso que eu fui aceitando. Que sexy, seu Maravilhosa. mapa, Ana. Ai, Bia, você nem imagina. Opa! Ana, e você disse que você tem várias profissões, né? Faz várias coisas, sempre quis ser várias coisas e uma amante aí da curiosidade. Teve algum momento na sua vida que você definiu o que ia ser ou sempre foi uma loucura, sempre ficou em aberto, assim? Sempre foi essa loucura total. Essa loucura! A loucura é muito bom. Eu acho muito injusto que a gente, socialmente, é condicionado a ter que escolher coisas, quando, para mim, nós somos uma totalidade, sabe? Muito individual, mas uma totalidade. Demorou muito para eu, hoje, por exemplo, poder falar, eu sou uma artista, eu sou uma curiosa. Porque eu sempre fiquei tentando me definir. Então, eu me formei publicitária, porque eu queria ser atriz, eu tinha vergonha de contar para as pessoas, eu amava cinema. As pessoas achavam que eu queria ser diretora de cinema. Então, as pessoas falavam, meu irmão falou assim, faz publicidade. Eu fiquei muito diretor, porque eu sou velha, né, gente? Bem mais velha que vocês. Na época... Meu Deus. Pra quem não sabe, ela é 80 a mais, tá? Ela
Valeu, Vitória. Então, na época, muitos dos diretores de cinema eram ex-publicitários. Então, eu fui fazer publicidade, que eu acho que foi maravilhoso, porque hoje eu consigo fazer muitas coisas que eu preciso para o meu trabalho, às vezes, de atriz ou até de professora, enfim. Então, eu acho que nenhum ensino, nenhum ensinamento, nenhuma prática é desvalidada, sabe? Porque eu acho que a gente é o acúmulo das coisas. Eu, na verdade, minha primeira profissão mesmo, o primeiro título que eu ganhei, sem ser filha, irmã, menina, sei lá, foi professora. Com 16 anos eu me tornei professora de inglês. E acho que essa é uma grande paixão até hoje, assim, dessa troca, né? E aí, eu depois virei publicitária, mas nunca atuei como publicitária. No último ano de publicidade, eu decidi assumir que eu queria ser atriz. Eu achava que eu só podia ser boa atriz em inglês. Olha lá, essas condições. Chique, né, gente? Nossa! Ela tava visando Oscar, né, gente? É, minha filha. Claro. Quem é Gramado? Para, né? Quem não? Para. E aí, depois... E era isso. Eu sempre gostei... Eu tive muitos hobbies. Eu sempre fiz aulas variadas, como uma boa mulher educada numa sociedade machista. Eu sempre fui muito instigada também, de alguma forma, ali, por ser mulher, olha que doido, né? A trabalhar com a questão das artes, mas não profissionalmente, né? Porque aí na hora que virou profissional ficou mais difícil. E acho também, Ana, que é de forma erudita, né? Isso, é piano, são pinturas. Nunca de uma forma do que a gente quer explorar como artistas, né? Sempre já tem um caminho que você tem que seguir, que é o caminho que vai dar certo para o artista. Se você quiser ser artista de teatro, artista independente, não é tão bem assim, né? E muito disso, de se tornar uma boa mulher para casar, né? Exato. E eu digo para vocês, eu caí de paraquedas em absolutamente tudo que eu fiz até hoje. De verdade, assim, mesmo. Eu fui muito seguindo o flow da vida. E eu acho que isso faz sentido com as coisas que rolam, né? Que dá certo é meio ruim. Porque toda vez que eu tentei forçar alguma coisa, flopou, sabe? Sim. Então, esse lugar do erudito, do artístico, eu nem olhava para isso nessa época. Por exemplo, a minha mãe queria que eu fizesse balé. Eu odiava balé. Eu fiz 2 aulas de balé, obrigada. Eu me sentia totalmente deslocada daquilo. Aliás, isso acho que faz parte da trajetória da busca de várias profissões e fazendo o que eu gosto, né? E aí, no meio disso tudo, quando você cruzou com o método Meisner, que as pessoas ainda não sabem o que é, mas elas já vão saber. Também foi assim, meio que sem querer. Então, como eu estava dizendo, as coisas meio que caíram, né? Eu caí de paraquedas nas coisas, talvez. Eu fui, depois que eu terminei o curso o profissionalizante de teatro, eu fui fazer núcleo experimental do SESI. Desde cedo eu queria ser atriz e eu achava que eu só podia ser atriz em inglês. Então, eu sempre tive esse sonho de estudar fora. Mas a vida foi correndo e eu fui deixando para trás. Quando eu terminei o núcleo experimental do SESI, eu percebi que eu não tinha muito trabalho no cinema. Afinal de contas, era uma coisa que eu sempre gostei. Então, por que eu estava sempre trabalhando muito mais teatro? Então, eu fui para os Estados Unidos estudar. Na primeira aula de estudo de cena, a professora falou que a gente ia fazer Meisner. Para mim, tipo, eu era japonês, sei lá, não entendia nada do que ela estava falando. E ela foi aluna do Meisner. E quando ela fez o exercício, que é um exercício muito simples que eu dou na minha primeira aula, por exemplo, de Meisner, que é um exercício de escuta, ele é simples, ele é extremamente difícil, ele é fundamental. E eu olhei e falei, gente, isso é mágico, o que está acontecendo, porque tem 2 pessoas, elas não estão fazendo nada e tem tudo, tá tudo acontecendo. E foi assim que eu me apaixonei. E eu fui atrás do que era esse tal desse Meisner. Que demais, né? Que de Meisner. Que demais! Meu Deus! Bom dia! Definição Wikipedia da Ana. Que Meisner. Sanford Meisner era um artista que ele começou pianista, né? E depois ele foi para as artes cênicas. Ele trabalhava junto com um grupo chamado Group Theatre nos Estados Unidos, que tinha lá o Lee Strasberg, a Stella Adler, outras pessoas que depois também foram ficando conhecidas com os métodos e técnicas próprias. Todos eles estavam, nessa época, estudando e bebendo do Stanislavski, que ele estava também desenvolvendo todos os estudos dele. Quando o Stanislavski vai para a segunda fase, ele está na França, e a Adler e um outro cara do Group Theatre vão lá estudar. Eles voltam para os Estados Unidos e falam para o grupo, então, olha, gente, o Stanislavski está trabalhando com a imaginação, com o C, não só com a memória. Eles têm uma grande discussão e eles se separam. E na hora que se separa, a Adler e o Meisner, eles vão por esse caminho da imaginação, enquanto que o Lee Strasberg se mantém com a memória. O que tudo isso tem a ver?
Tem a ver que o Meisner era virginiano, então ele criou um método, uma técnica, um passo a passo. A Adler, não sei qual que é o signo dela, mas ela tem a mesma filosofia que o Meisner, no sentido dessa busca, e não por uma coisa do passado, que você ficar remexendo lá, coisas que você não pode mudar, mas sim trabalhar com a imaginação que é infinita, né? E aí, quando eu vim em 2008 para o Brasil e comecei a estudar Meisner mais sozinha, em 2011 eu comecei a minha formação como especialista em Meisner. E aí eu vim para o Brasil e traduzi como método, porque eu acho que é metódico, tem uma metodologia atrás da coisa, mais do que uma técnica. Porque eu acho que técnica as pessoas tendem a pensar como rígido, como algo duro, né? E o método não, ele é uma coisa bem fluida. E Ana, você, assim, eu tive a experiência de fazer um módulo com você, dá um pouco de medo, mas é mara. E tem essa coisa, né, que você falou que é mágico, e é mesmo, assim, pelo menos no pouco que eu fiz. É muito louco como realmente as coisas começam a acontecer e você fica chocada porque tá acontecendo e veio do nada, de lugar, não tem, é isso, não tem memória, não tem, é apenas a presentificação naquele momento, assim, e é muito mara. Eu sou muito fã do método Meisner. Acho que todo mundo deveria experimentar. Vale dizer que não é só para atores, né, que é para todo mundo. É pra vida, né? Vou falar que eu fiquei bem curiosa. Adoro. Vocês são Manuelinha, todos muito bem-vindos. Vá preparada, viu? Porque, ó... Então, isso que a Letícia disse, eu acho que é uma das belezas, que por isso que para mim Meisner é para a vida, eu dou aula do que eu entendi do que o Meisner disse. Eu gosto sempre de deixar isso reforçado, porque eu acredito que o meu olhar tem muito dessa coisa do humano, assim, desse mistério. Porque eu acho que isso é uma das belezas. Quando eu vi aquele exercício, primeiro exercício, não tinha nada acontecendo, mas tinha toda a potência da presença. E acho que nós, como atrizes, né, buscamos essa coisa da verdade, do tocar, do transformar o outro, de fazer alguma mudança, de poder passar essa história, das pessoas serem mobilizadas por aquilo, né, que está sendo dito. E eu acho que isso acontece com presença. Isso acontece com presença e escuta. E isso é que traz a verdade, na verdade, mais a veracidade e honestidade, sabe? Então, quando a Lê fala, não tem nada acontecendo e de repente um monte de coisa começa a acontecer, é porque, assim, dois seres humanos ou mais unidos, sem querer ser religiosa, mas é isso, acontece um negócio, entende? Na verdade, um ser humano em relação a qualquer coisa no mundo, acontece um monte de coisa. E a gente fica ignorando isso, achando que a gente tem que inventar roda, entende? Quando, na verdade, que acho que tem a ver com a autenticidade que a gente vai falar, se você tá ali presente, já tem mágica acontecendo, sabe? Ai, fiquei toda arrepiada. Fofuras. E Ana, você é professora do Método Meisner, você tem seu espaço. Qual que você acha que é assim, a importância de ter seus próprios projetos? Até pensando nessa coisa, né, da presença, como você diz. Eu sempre fui meio outsider. Eu ri, sabe por quê? Porque não foi tipo uma escolha. Eu acordei e falei, quer saber? Não quero me juntar a nenhum grupo. Eu quero fazer tudo o meu sozinha primeiro. Foi meio que não tive muita escolha, assim. Então, esses projetos, empreender, ter o meu espaço, começar a dar aula, fazer meus próprios projetos, criar a série, enfim. Foi muito mais, porque o mercado que se apresenta hoje não me aceitava. Então, eu entendi que se eu queria fazer alguma coisa, eu tinha que fazer sozinha, do que por, deixa eu ser inventiva aqui e fazer uma coisa sozinha, sabe? Não é para ter dó, é que depois de um tempo eu entendi que pode ser bom, é difícil, né? Mas uma coisa foi levando a outra, porque eu acho que a nossa expressão no mundo, ela é muito única. Só que a gente sempre busca estar num coletivo, porque a gente vive numa sociedade. E esse conflito dual gera muita tristeza nas pessoas, porque a gente fica infinitamente tentando caber num ser tratado como igual, mas que respeitem a nossa individualidade. Então, eu acredito que é isso que faz a gente ficar tão conflitante hoje em dia, sabe? Porque nós sabemos que nós somos todos seres humanos, mas ao mesmo tempo não somos iguais, mas ao mesmo tempo a gente quer caber no todo, mas ao mesmo tempo a gente quer ser respeitado por quem nós somos, a gente não tem a mínima ideia de quem nós somos. Eu gostaria de ser aquilo porque aquela pessoa é. Aí vou chorar já, começa aqui. Ligar pro terapeuta amanhã sem falta. Depressão profunda, beijo, tchau. Não quero mais ouvir esse podcast. Então, acredito que quando você se permite dar voz à sua expressão, a quem você é agora, ao que você quer falar,
Não ao que você acha que é legal, porque as pessoas vão gostar. Ao que você, onde o seu coração pulsa. Acredito que isso é tão necessário para a sociedade, porque olha só, se uma pessoa lá do Japão, é que eu falo Japão porque eu sempre acho que é um lugar longe, mas assim, se uma pessoa ali que mora num lugar talvez mais distante da cidade do contemporâneo, da loucurinha de São Paulo, quando ela vira e mostra pra gente, traz a expressão dela, a visão que ela tem desse mundo que ela vive, ela amplia a minha visão de mundo. Então, assim, é tão necessário que as pessoas tenham direito à voz, e literalmente não só a voz, mas de serem escutados pela sua essência, pela sua expressão, se é pela sua arte, se você não trabalha com arte, mas você faz arte do que você faz, então se é porque você é médico, se é porque você é cozinheiro, enfim. Acho que quando a gente se dá esse direito de fazer os próprios projetos, a gente está, na verdade, dando liberdade para que outras pessoas possam viver, entende? Quando eu ouço mais dele dizer, eu não ouço ele dizer, né? Porque eu não sou médium e eu não tô mas quando eu leio ele falando, a gente tem que ser a expressão do que está acontecendo, me vem muito isso, sabe? Criar os próprios projetos, muitas pessoas, ainda mais no Brasil, a gente acha que as pessoas são arrogantes, que elas são metidas autossuficientes, sabe? Tipo, a pessoa faz tudo sozinha. Às vezes, deixa eu parar pra perguntar se às vezes a pessoa faz sozinha porque não tem ninguém que quer dar a mão. E tudo bem, qual é o problema dela fazer sozinha? Às vezes ela quer, às vezes ela tem essa competência, ou enfim. Às vezes os iguais precisam ouvir um para depois ir no bando, né? É muito importante que as pessoas, que nem vocês, é o que vocês estão fazendo. Não é tipo, a gente quer ser famosa fazendo podcast, saca? Nossa, olha o que a gente fala. Poxa, acho que deve ter mais pessoas que querem ouvir sobre isso. Vamos também, então, divulgar isso? E acho que essa é a beleza das mídias sociais do tempo que a gente vive hoje com a internet e também a grande problemática, né? Super. Porque as pessoas ainda não sabem das bordas, elas ainda estão muito perdidas dentro do que são as bolhas pessoais e de você viver com respeito com as outras pessoas, né? Ai, Ana, você é muito fofa. É porque, assim, você, como professora e de um método e tudo mais, você influencia a vida de muitas pessoas, né? Tipo, agora mesmo, a gente fez uma pergunta, te questionou uma coisa e você, tipo, falou várias coisas incríveis que já mexeram em vários outros pontos, enfim. E, querendo ou não, ser professor de qualquer coisa, você tem um poder de influenciar pessoas, de mover pessoas, orientar pessoas. E no caso do Meisner, como a gente falou, tipo, é um método de atuação, mas também ele é pra vida, sabe? Então, como você se sente influenciando e transformando essas pessoas? Eu me emocionei, eu sou assim. Ai, gente, não vai dar pra mim. Acho que quando eu saquei que a gente influencia muito a vida das pessoas, e a gente não tem essa noção, né? Eu comecei a dar aula com... Desculpa, eu tô chorando, gente, mas vamos lá. Linda. Fica à vontade, fica à vontade. Eu comecei a dar aula com 16 anos, né? E tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo. E o meu objetivo era só porque eu não queria parar de falar inglês. E aí eu fui vendo pequenas transformações disso, assim, das pessoas falarem... E aí eu via pessoas assim, sei lá, tipo, nunca consegui aprender inglês, e aí fazendo aula com você ou aqui, pô, mudou, fez sentido. Aí eu comecei a dar aula de teatro, não demais, né, eu dava aula de teatro, e aí era assim, as pessoas falavam, nossa, pô, eu sempre fui um cara tímido, eu não encostava em ninguém, tinha vários problemas com as pessoas encostarem em mim. Hoje eu adoro abraçar as pessoas. Uau! E eu acho que não é uma coisa, uma excelência minha, eu acho que a gente esquece da beleza de ser, entende? Acho que a gente esquece que se você falar oi para a pessoa na esquina, se você sorrir, mesmo de máscara agora, às vezes eu faço esse teste, às vezes eu estou andando na rua e aí vem uma pessoa com a cara fechada, assim, se você sorrir para essa pessoa, você pode mudar completamente a história dela naquele momento, sabe? E eu acho que as pessoas esquecem disso. E para mim isso que me apaixona a cada vez que eu vejo as pessoas fazendo Meisner, porque eu acho que é um lembrete de que a arte do encontro, ela é transformadora. E as pessoas, acho que ignoram isso. As pessoas ignoram que uma música pode mudar a vida de alguém. As pessoas ignoram que uma foto pode mudar todo um ponto de vista. As pessoas ignoram que uma palavra pode te machucar tanto quanto pode te libertar. As pessoas ignoram que você está do lado de alguém no momento que ela precisa. Pode fazer toda a diferença. E o método me proporcionou isso. E eu só
só fui entender isso, tipo, agora, gente, né? Eu tenho 40 anos, demorou muito tempo. Eu dou aula já há 10 anos de Meisner, né? E cada vez mais isso vai fazendo sentido, essa lembrança de que nós só somos humanos. E se você olhar para a pessoa da tua frente, ela vai te levar para lugares dentro de você desconhecidos e que podem te ampliar a sua experiência de vida. Enquanto isso, as pessoas ficam se olhando só querendo ver as diferenças. Enquanto isso, as pessoas ficam se olhando só querer estar certo. Ao invés de olhar para o outro e falar, nossa, olha esse universo aí que essa pessoa está me apresentando e eu nem imaginava que ele podia existir, entende? Então, eu acho que eu sou muito... É que grata ficou até ruim, né? Porque agora todo mundo, gratidão virou uma coisa balela. Mas eu sou de verdade muito grata por poder ter pessoas que queiram aprender e, na verdade, compartilhar comigo o que é essa experiência de Meisner. Porque eu tenho certeza que para mim é muito mais gratificante do que para qualquer mudança que possa acontecer na pessoa, sabe? E acho que isso, como artista, muitas pessoas acham que só no palco, né? Como atriz, ou numa série, enfim. Mas você pode transformar tanto uma pessoa numa sala de aula. Então, fico triste quando as pessoas ignoram o papel de um professor, qualquer que seja. Se na escola as crianças fossem... se o professor de uma escolinha soubesse o quanto ele influencia, ele é a pessoa que fala para a criança, se ela sabe, tipo, você está dando a palavra para a criança e a pessoa ignora isso. Você está mostrando para a criança o que é azul, o que é vermelho, o que é verde, e as pessoas ignoram a potência do que é isso. Essa pessoa está formatando um ser humano no mundo. E, Ana, enquanto você falava, eu fiquei pensando, né, que eu acho também que às vezes é uma questão só de você dar importância para outra pessoa, né? A gente vive num mundo em que tudo é muito rápido, as informações, elas vêm muito rápido, as pessoas, elas se atravessam muito rápido e a insegurança, ela tá fazendo parte, assim, das pessoas de hoje, porque é isso, a gente sem tempo. Se você não me convence em uma palavra, parça, acabou, sai daqui. E eu acho que quando, o jeito que você fala sobre dar aula, né, eu acho que quando a gente tá nesse lugar e a gente se importa com o que o outro está falando e fala para mim que eu estou aqui para te escutar, e se eu não concordar, a gente vai trocar. Isso muda a vida das pessoas também, né? Você disse sobre mudar a vida dos alunos. Eu acho que às vezes é só isso, na questão de estar ali, de se colocar disposto a essa pessoa, a troca com essa pessoa. E não uma educação autoritária, uma educação de enquanto eu falo, você escuta. Uma educação de troca, assim, de olhar no olho, né, dos alunos e trocar e se sentir importante. Eu acho que lindo que você falou. Eu fiquei aqui, Mas pegando isso que você está falando, né? Veja, a gente sempre acha que a escuta é um lugar passivo. E, na verdade, a escuta, ela é muito ativa, que é o que você está falando, que, tipo, uma pessoa parar para te ouvir... A única coisa que a gente tem é o tempo de vida. Uma pessoa parar, que nem agora, vocês estão parando para me ouvir e a gente se ouvir. Você entende que a gente só tem isso? Que só isso existe no momento presente? A única coisa que a gente tem é o tempo de vida, e isso nos iguala. E uma pessoa ceder o tempo de vida dela para você é tão rico. Então, se a gente puder escutar essa pessoa, é presente, entende? É que fica parecendo vibes, não é? É que, assim, a gente nunca é incitado a escutar, a gente é incitado a respeitar no ordenar da pessoa, e não no apreender o que está sendo dito, transformar. Pegar para mim e deixar aquilo habitar em mim e colocar isso no mundo de uma forma diferente. Eu falei a palavra formatar, mas eu até não gosto muito dessa palavra, porque acho que a gente não é formato, a gente é massinha de modelar infinita, sabe? Então, acho que esse estudo da escuta que o Meisner traz é que possibilita as pessoas de se olharem, é validar que a pessoa existe. Como você mesma falou, na sociedade que a gente está, as pessoas pouco validam a existência das outras pessoas. Ou elas diminuem as outras pessoas, ou elas valorizam as outras pessoas. Sim. Ninguém valida simplesmente. Tipo, você existe, eu tô aqui e você existe. Pronto. É só coexistir, né? A gente só está no mesmo lugar falando sobre alguma coisa. Perguntas para relaxar. Pergunta clichê. Qual é o segredo para ser um bom ator? Estudar muito e estar disposto a se experimentar e a errar pra caramba. Eu também, como a Lê, tive a oportunidade de fazer os cursos da Ana. E eu acho que o que mais fica pra mim, assim, fica muito forte, na verdade, de tudo que você fala, de tudo que você ensina, é uma coisa que eu aprendi com você de faz lá e vê o que acontece, sabe? Acho que de tudo isso ficou muito forte. E isso serve tanto pro meu trabalho enquanto atriz e pro meu trabalho de vida, de ser humano, assim. Acho que depois que eu fiz seu curso, eu tive duas grandes mudanças, enquanto atriz, de entrar na cena, fazer só.
tipo, de perder aquela tensão, aquela expectativa, e também pra vida, assim, de perder a expectativa. Mentira, né, gente? Tem um pouco, óbvio. Eu não sou um ser humano evoluído. Mas, assim, de pelo menos conseguir olhar pra isso, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, vamos viver agora e seja o que Deus quiser, assim. Eu falo uma frase no primeiro dia de aula que é: você pode tudo, nessa aula, né? Você pode tudo, você só tem que arcar com as consequências. E isso não é uma ameaça. Isso se chama livre-arbítrio, você tem na sua vida também. Só que as pessoas não estão acostumadas a assumir a responsabilidade de seus atos. Então, o famoso assuma teus BO. Isso aí. E porque a gente tem medo da reação do outro. E quando você fala, né, que a gente está numa sociedade muito melindrosa, porque as pessoas não sabem lidar com as emoções e os sentimentos delas, e elas acabam despejando no outro as infelicidades, qualquer coisa, né, intolerâncias. Tem uma amiga minha, né, que ela fez meu curso, ela falou: Ana, você não tem que falar que você dá aula demais, né, de presença, você tem que falar que você dá aula de tolerância. Tolerância. Que as pessoas aprendem a ser tolerantes. É você entender que a sua existência não anula a minha. Eu posso não gostar de você e mesmo assim ter que viver com você, né? Que a gente vive no mesmo planeta. E tudo bem. Não para isso, não é por isso que eu preciso te agredir. Eu preciso entender que você existe. Sim. Né? Sim. E Ana, você, assim, né, no caso a gente tá aí, como você falou, a gente tem uma diferencinha aí de idade, a gente tá aí batalhando, se trabalhando, descobrindo, estudando, para conseguir aplicar essas coisas na vida, no trabalho e tal, e você tem uma alma, assim, muito acolhedora nesse sentido, muito artística mesmo, e tem outras pessoas que são artistas na sua família, ou você é pioneira nesse sentido, dentro do seu ciclo? Pioneira, não sei se é a palavra certa, né? Eu sou sofredora. A tristeza da família. Tudo tem a delícia e como que é? A dor e a delícia. De ser quem nós somos, né? Sim. Acredito que quem tem já o impulso, né, a validação de que arte é uma forma de expressão e é um trabalho tanto quanto outros, Manu deve falar melhor que eu sobre isso. Te abre espaços internos até, não estou nem falando portas da carreira, porque às vezes não abre, né? Porque tem a ver com o talento e tudo mais. Mas abre a possibilidade, né? E para mim, por isso que eu acho muito legal a frase: quanto maior o seu universo, maiores as suas possibilidades. Porque se a gente não sabe que é possível, a gente não considera. Não vai lá tentar. Porque a gente não consegue enxergar mesmo. É falta de referência, né? Então, imagina que até hoje, e é um trabalho, até mesmo que eu tenha 40 anos, Letícia, eu ainda assim tenho que me lembrar que eu posso me validar em ser artista. E que eu trabalho com isso, e que eu posso fazer isso. Sim, isso é muito louco, assim, porque vindo de uma família de artista, tem um lugar mesmo, que é isso que você falou do espaço. Eu sinto que é isso, né? Meu pai e meus irmãos são músicos, que já é um outro universo. Eu sinto que eu fui para um outro lugar, mas saber que eu posso trabalhar com a minha expressividade, enfim, com a minha arte, criar, inventar, porque assim, eu nunca fui uma pessoa que foi muito bem na escola, sabe essas coisas assim, de se encaixar num lugar mais quadradinho, então agora você vai ter que fazer engenharia, tipo, isso nunca fez sentido, sabe? E aí ter uma família que é assim, tudo bem você fazer outra coisa, você ir expressar a sua criatividade, e eu me encontrei muito nesse lugar, e eu acho que é muito cruel mesmo quando a pessoa não se permite estar ou ser o máximo que ela pode ser, trabalhar com coisas que ela gosta, sabe? Então, acho que é muito importante. E acho que as referências que estão ao redor fazem toda a diferença, né? Porque é que nem você falou. Você tem que ficar virando a chavinha de tipo, não, tá tudo bem, isso existe, eu posso ser isso, eu posso acordar tarde porque eu trabalho no fim de semana, eu posso ter um ritmo diferente, eu não preciso ter esse lugar regradinho, que até a gente tem um episódio sobre o script da vida, eu acho que entra muito nesse lugar, assim. É engraçado isso que você está falando, porque as pessoas, quando eu comecei, né, quando eu decidi ser atriz, eu estava começando a estudar, uma vez eu encontrei uma professora minha da 4ª série. E aí ela falou: mas você decidiu ser atriz? Você sempre foi tão tímida. E isso ficou muito na minha cabeça, né? Várias pessoas falavam sempre para mim: mas Ana Paula, você sempre foi tão tímida. E há um pouco tempo atrás eu comecei a... Porque bate, viu, Letícia? Bate a crise. Comecei a olhar para o meu script da vida, olhar para trás e falar: e aí, Ana? Mas aí eu fui olhar e fiz assim, ó. Quando eu era pequena, eu participei de um grupo infantil
de que vai na TV mesmo. E é muito engraçado porque eu via lá a moça fazendo, a Mara, fazendo entrevista. Qual que é seu nome? Eu, Ana Paula. E, tipo, literalmente, eu era a pessoa mais tímida ali daquele grupo. Eu era a pessoa mais deslocada, mas ao mesmo tempo, era a pessoa que mais estava de boa em estar ali. Porque tava todo mundo querendo super aparecer e eu tava ali vivendo na frente da câmera, eu tava de boa. Aí eu fui lá na escola, eu que fazia as apresentações. Aí eu fui lá, eu falei, gente, como é que as pessoas achavam que não ia? Porque tudo o que eu fiz até hoje, eu sempre era a pessoa que me apresentava, eu sempre era a pessoa que estava participando das coisas culturais. Não, não destacada. E a força, não. a força que precisa ter, né, dentro de si para seguir com isso quando você não tem uma família de artistas ou uma família que minimamente incentiva isso. É muito grande também. Era tão minimizado que eu não enxergava. Entende? Tipo, eu era a pessoa que pintava, que tocava, que cantava, desde sempre. Nunca foi, não tinha esse olhar de, olha como a Ana Paula canta bem. Precisou de uma amiga minha um dia, eu caminhando na praia, ela fala, Ana, você canta, né? Você canta bem, deixa a Ana Paula cantar. Ai, fiquei curiosa agora. Depois ela canta pra gente. Dá uma palhinha, dá uma palhinha. Vocês estão bem loucas, né, gente? Tem que falar seriedade. Eu tenho conversado, né? A gente tem conversado muito aqui no podcast com outras artistas também. Eu tenho criado uma teoria, na verdade, nem contei pra vocês, mas eu tenho a sensação de que toda família, ou se ela já tem artistas, ok, mas se ela não tem, e quando uma pessoa se propõe muda todo o cenário da família dali pra frente. Tipo, total, né? Porque abre a possibilidade, você sendo... Eu perguntei de ser pioneira, porque eu sinto que eu sou um pouco lá em casa, sabe? Pioneira de artística. E aí, tudo que eu aprendo, tudo que eu faço de diferente, eu vejo, assim, pessoas da minha família consumindo, vendo ou aprendendo... E, de alguma forma, introduzindo isso nas crianças, ou mesmo que minimamente, sabe? Eu acho que abre um leque de possibilidades para todo mundo. Total, porque acho que não existe Ninguém fala sobre o profissionalismo disso, né? Não se estuda muito para ser atriz como se estuda para medicina. Não é um grande feito na vida. Tanto que, Ana, quando você falou que você encontrou sua professora, eu achei que ela fosse falar, você era tão inteligente. Eu também fiquei com medo. Acontece, né? As pessoas subestimam a profissionalização. E tipo, cara, Amiga, sim. Não pode ser um trabalho como outro qualquer. Existe faculdade para isso, existe carteira assinada. Nem tanto, mas dá para dar um seu jeito aí. Enfim, assim, é uma profissão como outra qualquer, né? E aí vocês estavam falando, cara, um pequeno caos, assim. Eu sempre, aquelas fichas de médico e tal, a gente coloca profissão. Eu sempre colocava estudante. Não sei direito o que eu sou. O dia que eu me formei na faculdade, que eu falei, vou escrever atriz. Muito chique. Uau, eu vou aceitar pra mim mesma que chegou esse momento de agora eu sou atriz. A gente tem que se validar o tempo todo. Eu né, ri velho? porque eu lembrei das histórias da Ana. Pra quem não sabe, gente, a Ana tem uma websérie que ainda está no YouTube, né? Tá, ela foi feita em 2012, tá, E gente? sei lá... Ó, pioneirismo. O segundo episódio, ela faz exatamente isso que a Bia falou, assim, né? Não, então eu ia falar sobre isso, que é... Porque muitas pessoas, na hora que você vai preencher, a pessoa fala assim, você é atriz? E a pessoa tende a olhar pra você e ver se ela te reconhece. E eu tinha passado por isso que fez a piada desse episódio aí das histórias da Ana, né? Que eu fui produtora de uma amiga minha que é cantora, e a gente ia muito para programas de televisão, para programas de rádio, e eu era produtora dela, né? E aí ela tava gravando as coisas, e as pessoas sempre olhavam para mim e falavam assim, eu te conheço de algum lugar. Todo mundo sempre falava. Aí um dia a gente estava num estúdio, ela estava gravando uma vinheta lá para uma rádio, ela acabou de gravar, ela falou, você vai apostar quanto que a pessoa vai entrar aqui e vai falar que ela te conhece de algum lugar. Aí a pessoa entrou e fez, obrigada, você arrasou, você foi maravilhosa, tá bom. Aí ela olhou pra mim e falou assim, desculpa, mas eu te conheci de algum lugar. Aí eu fiz, Então eu coloquei isso na série. Mas vou voltar lá pra questão da ignorância das artes, sabe? A ignorância no sentido de as pessoas ignoram a arte como uma profissão, mas eu acho que também, se você não é de uma família de esportistas profissionais, você também é ignorado se você é um bom esportista, a não ser que você seja uma excelência, entende? Porque, ainda mais no Brasil, porque a gente não tem uma cultura... de outras coisas a não ser o básico, advogado, médico, administrador. Quando eu comecei a estudar para ser atriz e tudo, e comecei a fazer muita aula de corpo, um dia minha mãe falou assim, mas por que você está fazendo essas aulas? Você é bailarina agora?
E eu falei, não, eu não preciso fazer aula de dança, não faço para ser bailarina, eu faço para ter consciência corporal. Mas aula de canto, você vai ser cantor? Agora você vai ser cantora. Então tem esse lugar. Com a gente né, tipo, para você ser atriz, como a Bia estava falando, não é só decorar um texto. Para você ser ator ou atriz, é para você ser artista, na verdade. Você tem que estar toda hora vasculhando. O teu corpo é teu instrumento. Então, se você não sabe se mexer, se você não tem consciência da tua forma no mundo, você não sabe o que você está imprimindo. Mas eu acho que visualmente. É isso que você falou de ignorar a arte. É tão ignorado que não se entende os processos para tal. E aí gera esse ruído, né? Por conta da ignorância mesmo, de deixar a arte de lado, assim. Eu acho que gera ignorância e gera essa frustração e ansiedade que todo mundo tem, que é, eu vejo a Fernanda Montenegro falando, nossa, olha essa pessoa, olha essa Meryl Streep, o que ela faz, olha o que a Viola Davis faz, olha essas pessoas. E aí a gente vai fazer uma cena, vai fazer uma aula, e a gente gostaria de ter aquele resultado. Então, isso eu gosto muito de reforçar, e para mim o Meisner também faz sentido nesse lugar, porque ele fala, é prática. Para você chegar lá e só viver, que nem eu falo, né, só vai lá e vive. Mas antes do viver, você precisa praticar todas as outras coisas. O que isso quer dizer? Você precisa experimentar. O Meisner fala que nós somos atletas das emoções. Então, quem que acha que o ator ou a atriz lê os livrinhos, sabe o texto, já é ator e atriz? Pratiquem, né? Pratiquem. É tanta coisa, né? Decorar o texto é difícil. Você falou de ser natural, né? Que quanto mais a gente pratica e atuar, enfim, envolve várias esferas. E é muito diferente ver, quando você conhece minimamente o método, né? É muito diferente. Eu levei uma amiga para assistir uma peça sua há uns 3 anos, mais ou menos. Ela nunca tinha ido ao teatro. Depois ela foi falando pra mim das histórias, e do jeito como ela lembrava, do jeito como as coisas ficaram pra ela. A mensagem foi passada, assim, totalmente, foi entregue. E eu acho que todo o envolvimento que ela teve, pensando que é uma pessoa, né, que nunca foi ao teatro e tal, eu acho que teve muito a ver com a forma como aquilo foi apresentado pra ela, sabe? Como o método estava em vocês. E eu acho muito legal como o método reverbera na atuação e como isso chega nas pessoas. Quando tem verdade, né? Exato, Chega. exato. Mas isso é louco, quando eu comecei a fazer teatro mesmo, eu senti que já ajuda na vida, porque basicamente o teatro a gente está querendo observar como as pessoas se comportam no mundo, e por isso que eu acho, só um pequeno parênteses, que o BBB é um ótimo laboratório, ótimo, tipo, você tá observando como as pessoas se relacionam, como elas, né? E eu acho que a gente usa, que nem a Ana falou, né? O nosso corpo é o nosso instrumento. E eu acho que os nossos temas são os temas que estão aí, porque a gente está sendo ser humano, né? Então, acho que tem tudo a ver, assim, tem muito a ver com a vida, porque a gente está imitando a vida, de certa forma, né? O Meisner fala, assim, que se você quer chegar em todo mundo da plateia, não é ser maior, é ser mais profundo. Quando tem alguma coisa de verdade acontecendo ali, e infelizmente a verdade fica sempre com mentira e verdade, mas não tem a ver com isso. Quando está honestamente acontecendo, independente do tamanho que seja, e isso é uma das práticas que a repetição ajuda a você ganhar essa expertise da escuta do outro, é que se tem minimamente alguma coisa acontecendo em você, isso começa a reverberar em mim. E, consequentemente, eu ganho consciência dessas coisas. Por isso que a repetição trabalha com fala o que está acontecendo agora. Nota da professora. Repetição é um exercício base e fundamental, assim, pilar do Meisner. Ele visa refinar a escuta do outro, de si mesmo, das suas emoções, dos seus comportamentos, dos seus impulsos. É um trabalho profundo de conexão com agora, de confiança, né? E para deixar tudo que está acontecendo enquanto está acontecendo. Na verdade, basicamente é esse trabalho profundo de estar no presente. Porque quando, às vezes, o que me chama a atenção em você é uma coisa que em você mesmo você ainda não chamou a atenção. Ou que você nomeia de uma outra forma. Mas não quer dizer que não esteja acontecendo, né? Então, essa grande vitrine da vida, não só de observador com distanciamento, né? Eu falo que nós temos que ser ratinhos de laboratório de nós mesmos. Mas ele fala, você só tem você para partir. Então, por que você acha que você tem que criar um outro ser humano para partir desse outro ser humano que é uma imagem e uma ideia julgadora e cheia de ideias preconcebidas sobre uma outra pessoa? Você tem que partir de onde você está. Então, você tem que usar quem você é agora e como isso te transforma nesse momento para ser. Por isso que é muito mais honesto e verdadeiro. E para isso a gente precisa de prática. Voltando, por que um BBB da vida é uma coisa que as pessoas ficam... por quê?
porque a gente está vendo as pessoas ali. Elas estão tentando ser quem elas são, dentro de um processo laboratorial, porque tipo, é ratinho de laboratório. Existem muitos estudos psicológicos sobre essa questão da segregação, principalmente, de quem domina e quem é o dominado. E rapidamente o ser humano ele começa a ter atitudes super violentas. Infelizmente, eu falo isso em aula, infelizmente, a primeira coisa que a pessoa faz quando ela está com medo de sentir é ser agressiva. É muito mais difícil você ser verdadeira e honesta no sublime, no sutil, no amor. Você ser de verdade amorosa com uma pessoa, sem querer lacrar, sem querer sei lá o quê, é difícil. Porque isso te deixa muito mais vulnerável. Quero saber, Ana, quando que sai a sua candidatura para presidente? Com certeza. Fiquei com essa dúvida, me veio aqui agora. Eu voto. Também voto, já tem meu Não, voto. o que eu ia falar é que já vi muitos alunos seus falando que depois de fazer seus cursos, as pessoas começam a enxergar as pequenas coisas do dia a dia, assim, da vida, muito diferentes, assim. E é muito louco, a Lê tá aqui, não vai me deixar mentir. Tipo, depois da 4ª aula, a gente já tá de verdade, assim, você tá olhando para suas relações interpessoais de uma outra Migona, você forma. lembra quando... Desculpa, Então você olha... é que eu me empolguei aqui com a sua narrativa. Não, total, Letícia me ligou chorando, gente. Vitória, no meio do curso, tem que entendeu? Você agora, Acabada. Tem que ser agora, não pode ser amanhã, tem que ser agora, nesse momento. Eu fui resgatar Você ela. buscar. Mas tudo isso pra dizer que isso, assim, como método, ele se aplica forte na vida. Quando a gente tá fazendo seu curso, a gente olha pra pessoa que a gente se relaciona diferente. Você olha, sei lá, pros seus irmãos diferente. E coisas acontecem, gente. É verdade. Agora, fazendo aqui uma pequena propaganda, façam esse curso, porque mesmo, assim, parece bruxaria. Apesar de ser muito simples, né? Não tem aquela frase, a arte existe porque a vida não basta? Porque eu acho que a gente esquece da poesia. De novo, eu não vou chorar, mas é que eu acho que a gente esquece da poesia e da riqueza que é a gente abrir os olhos, acordar, a gente respirar. A gente esquece disso, entende? Então, quando você se permite viver, que parece ser super simples, só vive aí. E aí as pessoas falam, mas eu tô tentando. Então, é que a gente tá tentando pra caraca, esse que é o problema. Sim. Não fica tentando, só vive. A gente tá sempre ambicionando ser uma coisa que a gente imaginou. Por isso que as pessoas hoje acho que estão cada vez mais buscando mindfulness, budismo, enfim, meditação. Às vezes as pessoas vêm na aula e falam, mas isso tem muito a ver. Nossa, mas eu li isso no mindfulness. Mas eu li isso em tal religião. As pessoas perguntam várias coisas pra mim. Isso, tipo, você tá lendo a nossa mente? Você sabe. Eu tô com medo de falar que você porque eu vou Isso rola. Para. Rola, real, não real. Pira. Mas é que não é pra pirar, porque assim, se você tá minimamente ouvindo a pessoa, o que a pessoa tá falando, as palavras que ela tá usando, estão te contando história. O tom da voz da pessoa tá te contando história. O jeito que a pessoa se mexe tá te contando história. O que você sente da energia dela tá te contando a história. As pessoas, elas estão contando histórias o tempo todo pra gente. É que a gente tá tão ocupado em ficar contando as nossas narrativas, que a gente não ouve. É só isso. Então, quando ele fala, coloque a sua atenção no outro, porque o outro que está te contando como a sua existência está imprimindo e o que está reverberando no mundo. Em vez da gente ficar tão egóico de eu quero que as pessoas saibam o meu ponto de vista, como é que o meu ponto de vista, que está afetando a minha ação, reage em você e te obriga a agir. Porque isso é que é ação e reação, né? Quando as pessoas falam atuar é agir e reagir, né? A reação só acontece depois de uma ação. E a ação só acontece como reação. Então, assim, uma cadeia, é o símbolo do infinito mesmo, é uma cadeia. Então, quando você se dispõe a verdadeiramente olhar para a pessoa como ela está agora, como ela é agora, e isso pode mudar daqui a 2 segundos, você vai descobrir tanta coisa. Você vai descobrir uma pinta que você nunca percebeu, você vai descobrir um jeito de sorriso, você vai parar de ter aquela fala, mas eu não sou assim, eu não faço esse tipo de coisa. Eu não acredito que eu acabei de fazer isso. Então, quando a Vicky fala, isso transforma, blá, 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 tem também essa questão, né? Quando você dá aula, quando você é artista, quando você é qualquer coisa que as pessoas te formataram, a tendência é que elas não parem de te ver desse jeito. Então, qualquer outro saidinha da curva, as pessoas fazem, quem é você agora? Se você está permitindo que a pessoa seja ela, na fluidez do que é a vida, você vai olhar e falar, nossa, olha, hoje você está mais agressivo do que ontem, entendeu? Isso pra cena é você não rotular o seu personagem, e isso é pra vida você não rotular as pessoas. Gente, é um e inferno fadar rola elas na a vida, coisas. que é assim mesmo. Inferno, não dá pra esconder Mas, cara, nada. Mas, Ana, enquanto você tava falando isso, eu fiquei, putz, que lindo, né? Que muito doloroso também, mas que lindo e que prazeroso a gente trabalhar na nossa transformação, né? E ter o nosso corpo como objeto de estudo, de trabalho e de trabalhar nesses encontros, de, putz,
meu trabalho, minha função é estar presente, meu trabalho é ser, meu trabalho é pensar para além do que tá aqui, para além do que eu tô vendo. E que prazer a gente poder trabalhar assim, né? Torna tudo tão mais leve, eu acho. E aí as pessoas, não sei, falam bastante isso com a Letícia, né? Que, cara, a gente não trabalha das 8 às 5 de segunda a sexta, mas a gente tá dormindo, tem um sonho muito louco, acorda falando, caraca, isso dá uma cena e começa a trabalhar ali no meio da madrugada, numa insônia. Enfim, eu acho isso maravilhoso. Eu sou muito... Acho que é um privilégio, sim, um prazer a gente poder trabalhar dessa forma, né? É dar espaço para que as coisas aconteçam, né? Pro desconhecido. Ele fala, no desconhecido que tá a criação. Então, porque para mim faz todo sentido pessoas não atores fazerem mais, né? Para elas entrarem em contato com sentimentos e emoções e sacarem que ódio não é você matar uma pessoa. Ódio, às vezes, eu chego aqui na minha casa e não tem requeijão na minha geladeira. Não é irritaçãozinha, é ódio que você sentiu naquele momento, entendeu? Só que se você não permite aquilo existir em você, para você ódio vira o monstro da caverna. Sim. Quando, na verdade, é um sentimento como qualquer outro. Então, como a Bia estava falando, é delicioso, mas é difícil pra caramba. E dói muito. Então, porque não é só, né? Ai, que lindeza, ai, todo mundo se ama. Não. Também tem a ver com você estar conversando com alguém e a pessoa falar, você me machucou. E isso tá me doendo a alma. E você entender que você, naquele momento, foi uma pessoa má. A gente tem que entender que a gente é todas as coisas. E que isso tudo é fluxo. Para mim, isso que é a beleza do Mais é para Não Atores, que é entender a sua humanidade. Nossa, Ana, eu vou ter que fazer, gente. Eu vou também. ter que fazer. Vai ser um prazer. Porque, meu Deus. Façam, gente. Quem tá escutando, faça. Tá triste porque acabou o episódio? Ah, não se preocupe. Semana que vem, a gente continua essa conversa.